Bom dia, meu irmão, minha irmã. Hoje é domingo. Aliás, o terceiro domingo do mês de janeiro, 17 de janeiro. E o evangelho de hoje, a palavra de Deus de hoje é de João 1, de 35 a 42. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com dois de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava e, neste dia, permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão. Ele disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mas tu vem e segue-me. Tu vem e segue-me. Mas tu vem e segue-me. Bom dia mais uma vez, meu irmão, minha irmã. Domingo. Se estamos no terceiro domingo de janeiro, porém, no segundo domingo do tempo comum. Esse canto que, com muitas saudades, cantei, trouxe presente, me faz lembrar o 83, em Farroupilha, quando eu entrei no seminário, muitos momentos, noites vocacionais, em que fazíamos encenações e encenávamos esses evangelhos com cantos vocacionais. Muitas saudades, recordações me traz o tempo do seminário. Trago presente isso porque a palavra de Deus desse fim de semana nos fala do chamado e do seguimento de Jesus. Mestre, onde moras? É a grande pergunta. Mestre, onde moras? O que estais procurando? Então, a palavra de Deus desse fim de semana nos traz presente, assim, essa realidade muito forte, vocacionalmente falando. As leituras, então, nos falam do chamado de Deus. E trago presente, assim como sempre, nos fins de semana, as leituras, a primeira leitura, a segunda e depois refletimos juntos sobre o Evangelho. A primeira leitura é então de Samuel. No silêncio da noite se encontra com Deus, que o chama. No silêncio da noite. A vocação é sempre uma iniciativa misteriosa, gratuita de Deus. E que o profeta é chamado pelo nome. É chamado pelo nome e lhe confia uma missão. Depois a voz de Deus se faz ouvir no silêncio da noite. Longe, quem sabe, de preocupações do dia a dia, ambiente mais favorável de reflexão para escutar os apelos e os desafios de Deus. Samuel não reconhece logo e sozinho a voz de Deus. Só consegue ouvir
após várias vezes que Deus os chama e pede ajuda. Ali, como nós precisamos muitas vezes dialogar, conversar com alguém a quem confiamos muito para que nos ajude a discernir a voz de Deus, nos ajude muitas vezes a discernir a própria vida para percorrer o caminho certo. Deus não desiste da nossa surdez. Depois Samuel responde: fala, Senhor, que teu servo escuta. É expressão de uma total disponibilidade, abertura e entrega. Faça os desafios e os apelos de Deus. Como é bonita e forte essa expressão. Fala, Senhor, que o teu servo escuta. Meus irmãos e as irmãs, esse trecho então de Samuel, muito forte, que nos traz presente a realidade do chamado. Uma vez a gente dizia assim: vocação acertada, futuro feliz. Depois o resto é resto. Antes de tudo temos que ouvir os apelos de Deus que nos chama. Segunda leitura, Paulo afirma que pelo batismo o cristão se encontrou com Cristo e se tornou templo do Espírito Santo. Não podemos profanar esse templo, que é dom maravilhoso de Deus. Pelo batismo encontramos o caminho de Cristo e devemos percorrê-lo. O Evangelho, então, temos o encontro dos primeiros discípulos com Jesus. Vejam, João, que fala a André e Filipe de Jesus, depois André leva esse encontro a seu irmão Simão Pedro. O texto faz parte da semana inaugural do Evangelho de João e apresenta um modelo de chamado de seguimento. Chamado nasce do testemunho de João Batista, a partir do qual formou-se uma corrente. Ninguém chega a Jesus sozinho, precisamos de ajuda. João Batista reconhece o Cristo que passa e aponta a dois discípulos, André e Filipe: eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos seguem a Cristo de longe, timidamente. Cristo vai ao encontro deles e começa o diálogo. O que procurais? Mestre, onde moras? Vinde e vede, Jesus diz. Foram e permaneceram com ele todo o dia. No dia seguinte, André leva a seu irmão Pedro a Cristo. Filipe chama Natanael. Encontramos o Messias. Encontramos o Messias. O que estais procurando? Só podemos encontrar Jesus se alguém nos fala dele. O Batista introduz seus discípulos a Jesus. Em seguida, os discípulos procuram outros candidatos. A vocação, o chamado. O que estais procurando no dia a dia, na jornada da vida, no trabalho, junto com sua esposa, junto com seu marido, com os seus filhos, quando você vai na missa, participa junto à comunidade? O que você procura realmente lá no fundo do seu coração? É bom a gente se fazer a pergunta: vocação, busca e convite. O cristão, antes de tudo, aquele que acolhe o chamado de Deus para seguir Jesus Cristo. Esse seguimento tem um caminho a percorrer. O que estais procurando? São as primeiras palavras de Jesus no Evangelho de João. Nós também estamos à procura de algo, de alguém. Como os discípulos, procuramos saber quem é Jesus. O que estais buscando na vida? Qual a razão principal que nos move? Mestre, onde moras? A resposta dos discípulos é movida então pelo desejo de comunhão. Os discípulos não estão interessados em teorias, quem sabe, sobre Jesus. Querem, ao contrário, criar laços de intimidade com Ele. Onde moras? E geralmente vamos visitar alguém, queremos saber onde alguém mora. Se desejamos realmente saber quem é, vinde e vede. Para criar intimidade com Jesus, são convidados: vinde e vede.
é o encontro com Jesus na intimidade, na simplicidade e acolhimento. O resultado da experiência aparece. Então eles foram e viram onde Jesus morava e permaneceram com ele naquele dia. Permaneceram. Esse encontro prolongado da jornada fez com que, diante do chamado, tivesse o seguimento. E tem o seguimento. Discípulo de Jesus é aquele que é capaz de reconhecer o Cristo que passa, o Messias libertador, que está disponível para seguir Jesus no caminho da entrega, do amor, que aceita o convite de Jesus para entrar em sua casa e para viver em comunhão com Ele, que é capaz de testemunhar Jesus e de anunciá-lo aos irmãos. Samuel reconhece a voz de Deus. João Batista reconhece a presença de Cristo no meio da multidão. Os discípulos também reconheceram a presença de Cristo com alegria e anunciaram aos seus amigos e o seguiram prontamente. E você, qual a sua atitude diante do chamado de Jesus? Que nos faz, Deus também nos chama e convida para fazer parte da comunidade de Jesus. Temos a mesma disponibilidade, quem sabe, de Samuel? Fala, Senhor, que teu servo escuta. Temos o mesmo ardor missionário dos primeiros discípulos, que partiram com entusiasmo para anunciar aos amigos o tesouro que encontraram. Cristo conta conosco, conta com você, conta comigo, conta com nós, conta com nossa família, conta com muitas pessoas que nesse tempo do Covid também dão a sua disponibilidade, a sua solidariedade nos hospitais, em tantos lugares. Não tenha medo de dar o teu sim generoso ao Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E às 10 horas nos acompanhe, Paróquia Nossa Senhora da Misericórdia, para a celebração, a Santa Missa, a Eucaristia, o encontro com o Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E que tenhamos